Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima.
A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. Iniciaremos em alguns instantes a sessão de julgamento do TRE Roraima. A imagem ilustrada mostra a fachada do Tribunal Regional, um prédio revestido por janelas azuis e detalhes em cimento branco. A sessão acontece em um auditório amplo, com paredes brancas e carpete cinza claro. A parede da direita é composta por janelas grandes que auxiliam na iluminação do ambiente. Os desembargadores e juízes estão sentados à mesa semicircular, à frente da plateia do auditório. Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental e contando com a presença Por trás da mesa semicircular, há um quadro branco para projeção de slides, e em ambas extremidades do quadro, as bandeiras do Brasil e de Roraima estendidas. A sessão ordinária deste Tribunal Regional Eleitoral. A desembargadora Elaine está sentada ao centro da mesa. E pergunto aos meus pares se aceitam e consideram aprovadas. A desembargadora é uma mulher de pele branca, cabelo loiro escuro na altura do pescoço, veste toga, por baixo uma blusa vermelha e usa óculos. Eu pergunto se algum dos meus pares trouxe processo em mesa. E não havendo, e aproveitando para saudar o doutor Francisco Guimarães e o doutor Felipe, que se encontram... Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Eu peço ao senhor secretário que faça o pregão do primeiro processo. O senhor secretário, que está sentado ao lado da desembargadora, é um homem negro de pele clara, veste toga e usa óculos. Ele lê atentamente a pauta que segura em suas mãos. Autor, Ministério Público Eleitoral, réus Graciele Lima Pinto e Francisca Edmilson de Albuquerque, advogado José Gilvão Oliveira de Moura, haverá sustentação oral de 15 minutos pelo Procurador Regional Eleitoral. Com a palavra, a eminente relatora. Bom dia, senhora presidente, senhor procurador, colegas. A desembargadora Tânia está sentada ao lado direito da mesa, próxima ao centro. A doutora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto à altura do ombro, veste toga e usa um óculos. Considerando a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, eu
Vou dispensar a leitura do relatório e passar a palavra. Por trás da desembargadora, em destaque a bandeira do Brasil. Seu procurador tem a palavra. Bom dia a todos. Saudação, professora doutora desembargadora Elaine Bianchi. Saúdo todos os julgadores deste órgão. Saudação especial aos doutores Felipe e Francisco Guimarães, que estão por videoconferência. Saudações também aos servidores desta casa. O procurador regional está sentado ao lado direito da desembargadora Elaine. É um homem de pele branca, cabelo levemente grisalho, veste toga, uma gravata azul e óculos. O que sustenta aqui é que a cota de gênero, a cota mínima de mulheres que devem ter candidatura, deve ser efetiva, não é simplesmente uma questão de... No canto inferior direito da nossa tela, o espaço para a janela dos intérpretes de Libras, que alternam o trabalho de tradução a cada 20 minutos. Efetivo desempenho eleitoral. Isso não depende do candidato, se as pessoas vão se convencer por suas propostas e vão aderir à sua candidatura, mas tem que haver pelo menos indícios claros de que houve uma tentativa efetiva, de que houve uma real campanha eleitoral, ainda que possa ser modesta, porque nem sempre haverá meios financeiros, mas algumas formas de campanha hoje em dia são muito baratas, estão acessíveis a qualquer pessoa, como, por exemplo, fazer a campanha na sua conta pessoal de mídia social, como Instagram, Facebook, enfim. E, no presente caso, o que se verificou é que não houve sequer essa vinculação, né? Então, as diligências realizadas não lograram encontrar menção à campanha da suposta candidata em relação à sua própria candidatura, né? Causa espécie vendo oitiva dela, em sede ministerial, de que não se recordava de muitas coisas que supõe-se que seriam importantes para um candidato que realmente quer disputar. Ainda que às vezes o candidato vai disputar sabendo que não vai ganhar, mas para marcar uma posição, para fazer um esforço pelo partido ou pela coligação, ou para sustentar uma posição ideológica. Estão dispostos, além dos microfones e aparelhos técnicos, papéis, taças com água e placas dispostas à frente de cada participante, com o nome e cargo de cada um. Se teve a convenção ou não, quando foi, onde foi, se participou, quando não se encontra nas contas sociais da pessoa, não se encontra a existência da rede social de perfil ativo, ou no perfil não se encontra menção à candidatura, quando as despesas de campanha não incluem despesas comuns. Enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. São basicamente pagamentos a familiares que teriam supostamente feito uma campanha. Então, nesse ponto, entendemos que não houve uma candidatura efetiva, mas apenas uma tentativa de burlar a cota. E, por outro lado, temos também um outro réu, que este sim era um candidato efetivo, mas precisava ter a cota feminina preenchida para poder participar do pleito, e, nesse sentido, tomou as iniciativas de criar, de montar essa candidatura feminina para preencher a cota, né? Então, entendemos que também deve ser responsabilizado, né? E é basicamente isso. Eu não vou tomar esse tempo todo, relembrando que a principal questão não é o desempenho do candidato em si, né? Não é isso. Olha atentamente para os papéis à sua frente. É evidente que quando o candidato não tem nenhum voto, nem o seu próprio, isso causa muita espécie. Aqui não é esse o caso. Porém, não há os indícios, não há uma prova de que tenha havido pelo menos uma tentativa de convencer o eleitorado das propostas daquela candidatura, né? Que seria de se esperar um comportamento mediano de um candidato que, se não tem esperança de ganhar, mas pelo menos tem esperança de ir criando ou mantendo uma base de eleitores do seu partido, da sua ideologia, das suas convicções. Então, é esse o parecer, senhora relatora. Obrigado. Vossa Excelência indica alguma coisa no seu parecer? Questiona a desembargadora Elaine. Além da procedência da AIGE? Não, Excelência. Obrigada. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhora presidente. A doutora Tânia fala. Constam das peças de defesa uma preliminar de legitimidade passiva
E eu não vou muito longe aqui para afirmar que é possível observar, sem muito esforço, sem adentrar no mérito, que os fatos narrados envolvem os representados e supostamente trariam algum benefício em seu favor. Então, para mim, é evidente a legitimidade, então eu afasto de plano essa preliminar. Em discussão, o voto. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. De legitimidade passiva, alguma divergência? E não havendo, a Corte Eleitoral, por unanimidade, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva. Existe ainda uma preliminar de aceitação das provas juntadas em sede de alegações finais. A doutora Tânia fala. Os representados apresentaram documentação acostada nos IDs, consistente nas atas das convenções da Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, bem como um áudio atribuído a uma pessoa denominada Maria do Araguaia. Considerando que essas atas são poucas, elas podem ser obtidas no site, e até já constavam dos autos, então não vejo nenhum problema em levar em consideração aludidas provas. Quanto ao áudio, ele não tem identificação, não há como se saber quem foi que promoveu aquela fala, uma fala muito conveniente, oportuna, extemporânea. Então, nesse sentido, o Ministério Público até se posiciona pela reabertura da instrução enquanto fala, faz contato visual com os participantes à mesa. Então, eu faço essa observação para delimitar as provas que leia atentamente as informações à sua frente. São consideradas agora no julgamento. O mérito, como disse o senhor procurador, por meio da presente ação de investigação judicial eleitoral, busca-se unicamente a declaração de inelegibilidade dos representados Graciele Lima Pinto e Francisco Edmilson de Albuquerque, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, sob a alegação de que teriam fraudado a cota de gênero com o lançamento da candidatura fictícia da primeira representada, possibilitando, assim, a participação do referido partido na Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, composta pelo PT, PCdoB, PV, favorecendo ainda a participação do segundo representado, que, além de candidato no pleito, ocupava o cargo de vice-presidente do partido. Enquanto fala, leia atentamente as informações à sua frente. Então, eu vou tentar fazer um resumo. Conforme a jurisprudência mais recente sobre o tema, a análise da fraude à cota de gênero deve levar em consideração a soma das circunstâncias fáticas, no caso, a denotar incontroverso objetivo de burlar, no mínimo, o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Então, sobre esse prisma, que eu fiz o meu estudo e vi os depoimentos, o depoimento do seu Edmilson, onde, de fato, constam algumas falas no que diz respeito, não vi, não me lembro, também da Graciele, e a gente não pode negar que sabe que os partidos e esses tratados, eles são feitos quase dentro de uma pasta, né? Então, não há efetivamente, salvo os grandes partidos de maior representação e maior recurso, promovem todo aquele barulho, né, para fazer a convenção. Mas o fato é que eles não se conheciam. Organiza os papéis que estão dispostos na mesa antes da convenção partidária, e assim cai por terra a tese da premeditação, né, planejamento e execução da suposta fraude à cota da lista de candidatos a deputado estadual pelo PCdoB e Federação Brasil. Não encontrei, não me convenci, na verdade, né, que os elementos que foram trazidos aos autos são suficientes a demonstrar uma participação direta do representado Francisco Edmilson Albuquerque no lançamento
da alegada candidatura fictícia da Graciele. Anoto ainda que, embora a parte autora alegue que o Francisco Edmilson tenha sido beneficiário direto da suposta fraude, essa única circunstância não induz a sua responsabilização pessoal. E havia, inclusive, o número suficiente de candidatas. Assim, a situação da Graciele, eu não vou cansá-los, mas vou agora dizer o que eu penso efetivamente dessa situação, né? Organize os papéis que estão dispostos na mesa à sua frente. A política afirmativa, objeto da lei, ela visa atrair, né, mulheres, né, para o pleito. E nela está embutido um caráter pedagógico no sentido de fazer com que as mulheres realmente sejam prestigiadas enquanto candidatas. Isso significa o quê? Que haja investimento nas suas candidaturas. É muito comum aqui para nós, na nossa ouvidoria, né, algumas mulheres que chegam realmente com essa informação, né, de que elas são convencidas, Enquanto fala, elas recebem uma gratificação para fazer parte do pleito, para permitir o lançamento daquelas candidaturas, o que eu não vejo aqui nesse caso, né? A vingar esse rigor todo, eu digo que é uma situação daquelas em que a justiça está perdendo para a lei. Ou nós chegamos efetivamente no espírito da lei, ou nós nos perdemos, né, no afã de jogar uma lente de aumento em situações como essas, e, ao invés de prestigiar, né, a gente está trabalhando para o afastamento de mulheres, né, que hoje se sentem amedrontadas pelas nossas decisões de fazer parte do processo eleitoral. Então, eu anotei aqui, se de um lado nós temos uma política afirmativa que garante a oportunidade à mulher interessada em participar do processo eleitoral seletivo, eu digo interessada porque muitas vezes elas eram afastadas, né? Então, do outro, quando o interesse ou o talento ainda não se apresentou, como nesse caso, e no caso de muitas mulheres, ceifamos de morte a participação do próprio partido na disputa do pleito. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Lá do outro, se a mulher filiada concorda ou escolhe dar oportunidade, mesmo não tendo talento para a disputa, ambos, pela lei, devem ser punidos. Tamanho o rigor com o qual estamos interpretando a letra da norma. Ouso pensar um pouco diferente. Creio que o espírito da lei quer oportunizar e garantir a participação, bem como os investimentos necessários para o possível sucesso no resultado final, o que não obriga a um resultado positivo. Isso é destacado aqui pelo senhor procurador. Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Representante. Então, do tempero que agrada o paladar, exige a arte e equilíbrio, sob pena de restar comprometido o sabor. Então, creio que uma decisão favorável nessa ação aqui, onde os elementos são mínimos, ainda que somados, seria uma forma de amedrontar as mulheres que não tiveram sucesso. Aqui, o princípio de tudo parte da prestação de contas, onde são constatados, né, a ausência de alguns requisitos naquela, e isso deve ser, de fato, observado, mas não como fraude à cota, né? Então, eu reitero a compreensão de que não vislumbro, no caso, a ocorrência de prova robusta na prática do ilícito de fraude à cota de gênero, de modo que a ação não merece prosperar. E, votando pela improcedência da ação, eu determino, no final, o encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral
para eventuais medidas relativas à possível apuração de crime de falsificação para fins eleitoral relativo aos contratos de prestação de serviço. É como voto, senhora presidente? Em discussão, o voto da eminente relatora, que declara improcedente a AIGE, com encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Sim, doutora. Doutora Joana, com a palavra. Nesse aspecto, eu vou acompanhar a relatora, mas até por uma questão de princípios, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a constitucionalidade da cota, cabelo preto e amarrado em rabo de cavalo, eu acho que a cota ela é inconstitucional por trazer e fazer com que os partidos, que muitas vezes já fazem um malabarismo para certas coisas, tenham que se valer de um malabarismo para cumprir a cota. Muito mais importante do que, eventualmente, a cota para mulher, para homem, para negro, para transgênero, para indígena. Acho que muito mais importante do que isso para que os candidatos participem dos pleitos seria uma candidatura avulsa. Muitas vezes a pessoa até tem um interesse político, mas ela não quer participar da vida cotidiana de um partido político. Então, somado aos argumentos da desembargadora Tânia, de fundo, é possível perceber diversos equipamentos de escritórios, como impressoras e computadores. Já declarou constitucional. Todas essas cotas eu vejo com um olhar meio torto, assim. Eu acho que não é dividindo, não é segregando que a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais plural, mais igualitária. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que dar espaço e oportunidade, eventualmente, para aquelas mulheres, ainda que hoje sejam a minoria, mas que efetivamente participem, efetivamente tenham as suas propostas, efetivamente, quando eleitas, façam um bom mandato e não simplesmente estabelecer uma cota que praticamente obriga o partido, muitas vezes, a se valer de malabarismos, muitas vezes ilícitos, eventualmente com fraude à cota. Ainda em discussão. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Talvez por ironia, as 3 mulheres que compõem esse plenário resolveram se manifestar nesse processo, né? Eu confesso que, enquanto eu debati esse caso com a assessoria, me ocorreram algumas indagações. A primeira delas... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Foi a seguinte: quando há um candidato único pelo partido, um candidato único, e aí eu fiz um paralelo com um concurso público, já que a eleição não deixa de ser um concurso público, né? Se a administração pública resolve abrir um concurso com uma única vaga, só existe uma vaga, ela vai ser obrigada a criar uma segunda vaga para cumprir cota? Comecei a pensar dessa forma. Então, se o partido lançava um único candidato, e eu tenho notícia de que seria esse candidato, qual seria a obrigação do partido a lançar mais um para cumprir cota de gênero? Me parece isso uma ideia bastante estranha, porque garantir cota, no meu pensamento, já que a lei existe, já que é constitucional, é você garantir que uma quantidade de vagas seja destinado ao candidato de sexo feminino. E se não há mais de uma, como nós vamos fazer? Eu entendo que, nessa situação, a lei não deve ser aplicada, porque não existe 2 Enquanto fala, ou 3 faz vagas. Contato visual com os participantes então, não à deveria mesa. haver aqui preocupação em cumprimento de cota de gênero, porque esse é uma única vaga naquele partido. Mas, enfim, a preocupação foi tão grande aqui que procuraram uma mulher disposta a concorrer e, em que pese o zelo do Ministério Público Eleitoral, e aqui eu devo fazer esse registro, porque foi um trabalho muito grande aqui no sentido de buscar realmente a verificação de se a lei foi ou não cumprida, eu visualizei, conforme a doutora Tânia, que ela não conhecia o candidato, ela foi convidada pelo diretório
não é? Eles passaram a se conhecer depois, durante talvez a campanha. Houve, inclusive, confecção de santinhos no nome dela. Ela diz aqui que estava gestante e chegou a fazer campanha no bairro, como a gente vê comumente, nós que estamos na lide eleitoral há tantos anos, nós sabemos que os candidatos, seja do interior do Estado, ou aqueles que não têm recursos financeiros ou não têm uma aparição em mídia, não é uma pessoa conhecida já, né, da sociedade, eles fazem aquela campanha regionalizada no local onde eles moram, né? E ela teve, salvo engano, 8 votos e ele teve 30 e poucos votos. E daí, mais uma vez, da experiência eleitoral, eu me lembro que o resultado desse pleito ele é idêntico aos que já existiam antes da exigência de cota. Ainda quando não havia necessidade de cota, era esse o resultado que a gente via na maioria das eleições. Um resultado pífio, né, de pessoas que só fazem aquela campanha no âmbito ali do seu bairro, praticamente. Pessoas por trás da mesa semicircular, né? Há um quadro branco para projeção de slides. Assim também com a candidatura masculina. Quantos candidatos homens têm um único voto? Eu vou até fazer uma pesquisa aqui, vou perguntar aqui dos assessores depois. Quantos candidatos nessa última eleição municipal tiveram apenas um voto, o seu próprio? E quantos não tiveram nenhum? Porque, às vezes, a pessoa esquece até de votar em si mesma, né? Ou tiveram menos de 10 votos. Então, eu achei um pouquinho fraco a afirmativa de que o resultado insignificante na urna tem a ver com o fato dela não ter feito campanha ou dela ter sido uma candidata fantasma. Então, com todas as vênias ao trabalho da Procuradoria Regional Eleitoral, eu também estou comungando com o mesmo pensamento da desembargadora Tânia, da doutora Joana, nesse sentido, também antecipando meu voto pela improcedência da AIGE, mas gostaria de ouvir como vota a doutora Taliba. Tá, presidente, me permita externar algumas reflexões que me ocorreram agora. A doutora Tânia pede a palavra. Ouvi a fala de Vossa Excelência e da doutora Joana. Essa questão do voto único, 0 voto, né, isso também deveria ser de fato investigado, porque a lei estabelece um período de licença e muitas vezes, né, o candidato do 0 voto ou do único voto, para não ficar tão feio, ele nem estava efetivamente participando do pleito eleitoral. Ele estava interessado unicamente na questão contato visual com os participantes licença, à né? mesa. Em relação ao candidato único, me parece que o TSE está se posicionando no sentido de que o partido não, nessa hipótese, não deve ter candidato. Me parece um pouco de excesso, porque se não é obrigatória a participação dos homens, se essa candidata for apenas uma mulher, o partido teria que sair. Ou fazer um malabarismo, como disse a doutora Joana, de encontrar um candidato meio homem, meio mulher, né? Então, teria que ser um sagitariano assim que nem eu. Porque não parece lógico, então, uma pessoa que reúna fisicamente as qualidades, seja de um ou do outro sexo, e no espírito, um gênero absolutamente que complemente a situação, né? Porque a coisa ela é tão assim pensada, né? Ela é tão torta, né? Como disse a doutora Joana, que a gente fica aqui fazendo muitas reflexões, né? E nós não buscamos punir, né, esses candidatos que simplesmente se afastaram, dado o direito e a liberdade de participar. E, em relação às mulheres, agora nós estamos realmente com uma lupa de aumento muito forte, né? E, no afã de fazer a lei ser cumprida, nós estamos, às vezes, partindo para um rigor excessivo. Era apenas isso para a nossa reflexão, porque talvez ainda venham outras ações nesse sentido,
E nós vamos ter que, de alguma forma, encontrar a saída, ver o que é que tem realmente no fundo do mar, antes da gente ficar na superficialidade querendo matar piaba, né? Era só isso, presidente. Como vota a doutora Taliba? Bom dia a todos. Eu ouvi atentamente o voto de O doutor Taliba é um homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, usa óculos e veste toga. Ocupa a extremidade da mesa semicircular. E a senhora está coberta de razão. De fato, a justiça ela está perdendo para a lei mesmo. Eu vou acompanhar a relatora e vou pontuar ainda mais que eu tenho Ajusta o microfone à altura do seu rosto. Tem se debruçado nessas questões, e como nós já fizemos, acho que umas semanas atrás, também de relatoria da nossa corregedora, onde uma candidata ficou gestante no decorrer da campanha e também não teve uma quantidade expressiva de votos. Eu sou muito observador com relação a isso. Esses 30 anos de justiça eleitoral que eu tenho aqui, eu já acompanhei diversos pleitos, e o resultado da urna, de fato, ele é surpreendente, inclusive para o candidato, principalmente esses candidatos menores, que fazem, como disse Sua Excelência, nossa presidente, essa campanha ali no bairro. Enquanto fala, por vezes, faz contato visual com os participantes à mesa. Bem maior. Ele acha que o vizinho vai votar nele, a esposa vai votar nele, e isso não acontece. Muitas vezes só tem o voto de fato dele. Ele acha que os filhos vão votar nele, mas por interesses outros, isso não acontece. E a Justiça Eleitoral ela tem que ficar muito atenta a isso, porque para que a gente não venha a punir A, B ou C por um resultado que ele não pode prever. Nós sabemos do uso indevido de alguns meios para que o resultado das eleições seja outro. E um candidato desse pequeno, muitas vezes ele não tem condição nenhuma de fazer campanha mesmo, de se deslocar, de montar reuniões. Nós que vivemos do processo eleitoral sabemos como isso é caro, como isso é difícil, como você parar as pessoas para ouvirem as suas propostas é muito complicado, não é simples assim. Então, eu já antecipo meu voto, acompanho na íntegra. Achei que a relatora fez uma leitura apuradíssima dos fatos, uma leitura muito prudente do que a gente vive aqui na eleição. E, de fato, com todas as vênias ao trabalho do Ministério Público Eleitoral, especialmente nesse caso, eu vi aqui, inclusive, ao final, pediu para que o julgamento fosse convertido em diligências, para ouvir mais algumas pessoas. Eu peço todas as vênias do Ministério Público, mas acompanho a relatora, que muito bem fundamentou a sua convicção. Como vota o eminente juiz, Dr. Felipe Bozano? O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. Bom dia a todos os colegas que se encontram nesse plenário. Bom dia, doutor Miguel, estimado colega de concurso e agora colega do MPF, a todos os presentes, aos servidores da casa. Senhora presidente, eu ouvi atentamente também o voto da esmagadora Tânia e achei as ponderações que ela fez excelentes, fantásticas, especialmente nessa questão da inibição de uma participação feminina, no caso de uma punição numa espécie fática, numa situação fática como essa. Eu entendo perfeitamente por que o MPF, o Ministério Público Eleitoral, a juízo essa demanda, essa questão da uma participação substancial das mulheres. Certamente é o espírito, é o que busca a lei, não é apenas preencher a cota formalmente. Todavia, eu penso que, além de todas as considerações que já foram feitas, que é muito difícil poder fixar o que é uma candidatura efetiva. A lei não tem esses O doutor parâmetros. Felipe está em um escritório particular. É um homem jovem de pele branca, cabelo preto, curto. Usa um terno escuro, usa óculos e fones de ouvido. Cota de gênero, porque a candidata obteve poucos votos, obteve uma campanha muito simplória, ou mesmo nesse caso, ela pouco ou quase nada sabia. É algo
que eu entendo que precisa realmente ser de uma prova muito robusta. Esse risco no julgamento, apesar que a doutora Tânia, esmagadora Tânia, mencionou sobre o afastamento da participação feminina, os riscos são colocados, o posicionamento que a gente julga, pelo qual eu também estou seguindo a doutora Tânia, é muito maior se uma punição fosse aplicada no caso desse, doutor Miguel. Então, assim, com todo o respeito e concordando com o pensamento e a linhagem que o Ministério Público Eleitoral busca que seja adotado, só concluo que não é o caso aqui de punir. Nós temos aí adotando integralmente os argumentos que a desembargadora Tânia trouxe e, portanto, eu acompanho o voto da relatora, senhora presidente. Obrigada. Como vota o eminente juiz Luiz Alberto? Bom dia a todos. Eu ouvi atentamente os colegas que o juiz Luiz Alberto é um homem de pele clara, cabelo e barba grisalho, veste toga e um óculos. Da eminente relatora, eu acho que não ficou mais nada para trás para ser esclarecido. E, nesse sentido, eu voto com a relatora. Como vota o eminente juiz Francisco Guimarães? Excelentíssima senhora presidente. O doutor participa da sessão de forma remota, tendo sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. Excelentíssima senhora relatora, nossa eminente corregedora, vice-presidente, nosso excelentíssimo procurador regional eleitoral, doutor Miguel, advogados e advogadas. O juiz Francisco é um senhor de pele clara, cabelo ruivo levemente grisalho, veste toga e um plenário óculos. via virtual, servidor da Justiça Eleitoral, saudoso na pessoa do doutor Elísio. Quero parabenizar a nova relatora pelo excelente voto, feito de maneira contundente, um voto minucioso e um voto judicioso, com total conhecimento jurídico, consubstanciado a razões fáticas jurídicas na legislação eleitoral, bem como na jurisprudência pátria da nossa Igreja Corte da Justiça Eleitoral. E, como bem mencionou o doutor Felipe, a própria desembargadora relatora, as razões, como também nossa presidente, doutora Joana, as razões do doutor Ataliba, aliás, todos os magistrados que já me antecederam, as razões trazidas à baila pelo nobre representante do Ministério Público, pela Procuradoria Eleitoral, são razões fáticas, vividas, presenciadas, de modo que, de acordo com a legislação eleitoral e a jurisprudência pátria, essas provas realmente elas têm que ser contundentes, abundantes, de um modo geral, para que realmente a justiça eleitoral proceda a uma condenação. E, como bem narrou a eminente relatora, em seu voto, a justiça eleitoral está também para colaborar com o avanço no que tange às candidaturas femininas e não, muitas das vezes, impedir. Então, nesse sentido, eu acompanho o eminente voto da doutora relatora e pedindo vênia ao nobre procurador eleitoral, em virtude de realmente não votar pela procedência. É assim como voto, presidente. Obrigada. Anuncio o resultado. A unanimidade de votos, a Corte Eleitoral julgou improcedente. A presidente da sessão retoma a leitura da pauta que está à sua frente. Determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apuração de eventual fraude em contratos. Salvo engano, foi isso que eu entendi. E peço ao senhor secretário, então, que faça o pregão do segundo processo. Senhora presidente, me permite? Pois não. Só para registrar aqui... Fala o procurador regional, sentado ao lado da desembargadora. Os argumentos trazidos pela nobre relatora e também pelas demais juízas dessa corte. E várias coisas... Olhe atentamente para os papéis à sua frente. Me fizeram repensar o que o Ministério Público Eleitoral sustentou nesse caso
E bem ponderados esses argumentos trazidos e reforçam a importância simbólica de serem por 3 mulheres, eu dou ciente e declaro sem recurso na decisão. Pois não, faço constar em ata que o Ministério Público Eleitoral desistiu do prazo recursal. Pois não. Prestação de contas eleitorais. O secretário ao lado esquerdo da doutora faz a leitura do documento que segura em suas mãos. Juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior, interessado Carlos Frank Vieira Lima Júnior, advogado Edson Pereira Carramilo Júnior. Com a palavra, eminente relator. Ajusta o microfone à altura do seu rosto. Senhora presidente, trata-se de uma prestação de contas. Fala o doutor Luiz Alberto. Que concorda com o parecer do Ministério Público. Eu pediria licença para a senhora já para passar a parte dispositiva. Só vou ouvir a opinião do Ministério Público, se mantém o parecer. Ah, sim. Pois é. Mantenho o parecer, Excelência. Fala o procurador regional. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Luiz. O Ministério Público, na sua manifestação... Organiza os papéis que estão dispostos na mesa, à sua 628-5887, asseverou que a omissão de despesas com contador e advogado constitui irregularidade para os papéis à que sua compromete a lisura das contas e possibilita sua rejeição, visto que, por não ser possível mensurar o valor devido diante da não comprovação, inviável se torna a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade no caso subjúdice. Diante do exposto, julgo desaprovadas as contas de Carlos Frank Vieira, outrora candidato ao cargo de deputado estadual, eleições de 2022, com fundamento no que estabelece o artigo 30.3 da Lei 9.504/97 e no artigo 74, inciso 3 da resolução do TSE, número 23.607/19. É o voto. A determinação de alguma devolução, doutor Luiz Alberto? Não. Questiona a desembargadora Elaine. Em discussão, voto do eminente relator, que desaprova as contas em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência? E não havendo, anuncio o resultado. Contas desaprovadas à unanimidade, em consonância com o parecer ministerial. Não há outros processos em pauta. Eu franqueio a palavra para assuntos administrativos. O doutor Ataliba pede a palavra. Presidente? Pois não? Assim como fiz ontem, como só tem um dia, ainda é dia de festa. Eu queria aqui, de público, parabenizar a nossa querida vice-presidente, corregedora, desembargadora Tânia, pela passagem do seu aniversário ontem. Como disse antes ali, a senhora sabe do respeito, do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, e desejo muita saúde, muitas felicidades, e que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa, leve, e que a vida trouxe para perto de mim. Parabéns, e se sinta abraçada, toda a sua família. Eu acho que o sucesso da senhora é um reflexo dessa pessoa que a senhora é, como disse a doutora Elaine ontem, essa mulher maravilha, né, que explode de alegria e deixa todo mundo contagiado com esse seu jeito de viver. Parabéns, parabéns, feliz aniversário. Ainda franqueada a palavra. Também, da mesma forma, gostaria de parabenizar a desembargadora Tânia. Fala o doutor Luiz Alberto. E faço as minhas palavras do nosso colega que me antecedeu, e desejo não só ela, como toda a sua família, muita paz, muita felicidade, e que Deus continue confortando toda a sua... É um momento. Sou sagitariana pura, isso significa que eu fui gerada no carnaval. A doutora Tânia fala. Então, a pessoa que é gerada no carnaval dificilmente vai sofrer de depressão. A gente tem até alguns momentos de tristeza, altos e baixos, porque a vida nos propõe isso, tudo passa, né? Assim como as coisas boas, enquanto as fala, coisas ruins faz também contato passam. visual com os participantes à mesa. Assim, eu estou brincando, né, que eu me toquei, que eu fiz aniversário na Black Friday. Então, em vez de 60%, eu aceitei o desconto de 30% ou de 50% e fiz 30% esperando viver mais 60%. Então, muito obrigada pelo carinho e
pelas boas palavras, né? Eu estou abraçada em todas elas, pode ter certeza. Então, aqueles que estiverem do meu lado, que me suportem nessa próxima década, que eu espero gastar essa energia que eu recebi toda, né, no dia de ontem. Obrigada. Bom, fazendo coro com os colegas, já abracei, já manifestei, enfim, é um desejo de felicidade que já renova há mais de 30 anos, doutora Tânia. Maravilhoso isso. E sei que quando a gente é cercado por pessoas assim, alegres, do bem, alto astral, só vem coisa boa para o nosso lado. Então, eu desejo que você continue assim, egoisticamente falando, para eu continuar recebendo coisas boas. Enfim, senhores, meus queridos, vou começar assim, alisando, né? Eu sou muito cobrada em relação tanto do grupo gestor de metas quanto do meu secretário judiciário. E preciso realmente falar com os senhores e fazer aqui um pedido especial, já que nós estamos no final do mês de novembro, com poucas sessões ainda este ano. Que o foco de Vossas Excelências seja totalmente voltado para as ações da Meta 4, que são as ações que implicam em cassação de mandato, perda de diploma, inelegibilidade. E, nesse sentido, há uma solicitação especial da Secretaria Judiciária que aqueles processos que possam ser sobrestados e que não impactam nessa meta, o sejam, para que exatamente os senhores tenham esse tempo específico em se voltar para os processos de Meta 4. Então, cumpri minha missão, senhor secretário, cumprida a minha missão aqui de cobrar. Eu desejo a todos um excelente dia e convoco-os para a sessão que será realizada amanhã pelo sistema virtual PJE. Obrigada. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.